Olá a todos, espero que estejam todos bem. Então é o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo de uma forma bem simples toda a matéria que foi passada para vocês na semana 1 do PET 6, né, que começou essa semana. E eu sei que o pessoal está com algumas dúvidas aí, então eu vou tentar explicar para vocês rapidinho sobre a equação do segundo grau, tá bom? Bom, aqui a gente está vendo uma equação, né, uma equação qualquer aqui, 4x menos 3 igual a 5. E é o seguinte, olha só. Essa equação é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque a variável que aparece na equação, ela tem expoente 1. Tá? Essa variável tem expoente 1. Aí o que acontece? Isso torna ela do primeiro grau. Tá? É o menor grau que a equação pode apresentar aqui. Então o que acontece? Essa equação do primeiro grau ela tem uma forma genérica. A forma genérica dela, como que é? É ax mais b igual a zero. Para eu chegar nisso aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa equação que está aqui e dar uma simplificada nela. Jogar todo mundo para o primeiro termo. Então isso aqui ficaria assim, ó. Se eu passar o 5 para cá, ele vai ficar 4x. O 5 vai passar para cá, vai ficar menos, então vai ficar menos 8. Igual a zero. Certo? O que acontece? O meu A é 4, é o número que acompanha o x. E o meu B é menos 8, que é o termo sozinho. Bom? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Certo? É uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente, o maior expoente que aparece é 1. Não tem outro, tá bom? Bom, agora o que acontece? Se eu tiver uma outra equação desse jeito aqui, eu tenho lá 4x ao quadrado mais 3x à quinta menos 9x à décima. Bom, igual a zero. Essa equação tem que ter igual. Bom, nessa equação, eu posso falar para vocês que ela é uma equação do décimo grau. Por quê? Porque o maior expoente que aparece nas variáveis é o 10. Da mesma forma, se eu tivesse aqui 3x à quarta menos 2x mais 5 menos 8. 8x. Bom, eu vou reduzir isso aqui, né, e tal, igual a zero, né? O maior expoente aqui é 4, então ela é uma equação do quarto grau. Aqui é uma equação do décimo grau, aqui é uma equação do quarto grau. Então o grau a gente define pelo maior expoente que aparece em cima da variável, tá? Em cima da incógnita. Beleza. Tem outras equações de outros graus, se a gente analisar, pode ter mais de uma variável também, tá? Isso a gente vai ver depois. Mas o foco nosso é a equação do segundo grau, tá? E ela é fácil de identificar. Então olha só, então eu tenho essa equação aqui, ó. Tá? 4x ao quadrado mais 9x menos 2 igual a 7. Bom, o maior expoente que eu tenho aqui é o 2, então ela é uma equação do segundo grau. Certo? E os termos dessa equação, quais são? O A é 4, o B é 9, e o C eu tenho que arrumar porque eu tenho que passar todo mundo para o primeiro termo. Então ficaria assim, ó, 4x ao quadrado mais 9x. O 7 eu passo para cá, então vai ficar menos 2 menos 7, igual a zero, porque tem que ter zero aqui. E aqui vai ficar 4x ao quadrado mais 9x, que é x com x quadrado com x quadrado. Menos 2 com menos 7 vai dar menos 9, igual a zero. Certo? E aí, o que eu tenho? Eu vou ter agora a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem uma forma genérica de escrever também. A equação do segundo grau é assim, ó. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Bom, nesse caso aqui o meu a é 4, o meu b é 9 e o c é menos 9. O sinal vai junto, tá? O sinal faz parte. Então, o meu a é 4, o b é 9 e o c é menos 9. Isso aí pode ser para qualquer valor, tá? O meu C pode ser qualquer valor que eu imaginar. O B pode ser qualquer valor que eu imaginar. E o A pode ser qualquer valor menos o zero. Porque se o A for zero, ele zera isso aqui e aí vira uma equação do primeiro grau. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Porque o maior expoente que aparece aqui é 1, ó. Então ela é uma equação do primeiro grau. Mas se o valor do A, que acompanha o x quadrado, for um número diferente de zero, aí a minha equação é do segundo grau. Então essa aqui é a cara da equação do segundo grau. Tá? É uma equação do segundo grau. Beleza, então aqui a gente tem a equação do segundo grau, né? Vamos ver aqui. Então aqui é a cara dela, certo? Essa aqui é a forma genérica da equação do segundo grau. Tá? O valor do A que acompanha o x quadrado, o valor do B acompanha o x, o C é um número sozinho, igual a zero. A gente coloca todo mundo no primeiro termo para ficar mais fácil de identificar. A gente faz isso porque quando trabalha com função, a gente está achando a raiz da equação. E aí a gente iguala a zero, tá bom? Mas isso aí é outra história, a gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas vamos ver então como que funciona. Existem algumas situações de equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, quando o A, o B e o C são diferentes de zero, tá? O A pode ser qualquer valor diferente de zero, o B diferente de zero, o C diferente de zero, a gente fala que ela é uma equação completa.
Tá? Essa aqui ela é uma equação completa. Tá? E a forma mais fácil de resolver ela é pela fórmula de Bhaskara. Vocês provavelmente vão ver o ano que vem. Esse ano vocês não vão ver. Mas o que acontece? Como que eu vou poder resolver então o problema que está no PET? O que está no PET, ele trabalha com equações do segundo grau incompletas, que eu posso resolver só com o que eu já sei. Então a gente tem o primeiro caso, que é esse aqui, olha só. O primeiro caso da equação incompleta é o seguinte, repara que está faltando o B, né? Esse aqui seria o B. Nesse caso, o meu B é zero. Se o B aqui é zero, o que acontece? Ele acaba cancelando esse termo. Então eu posso reescrever essa equação de uma forma menor. Então seria o quê? Ax² mais C igual a zero. É uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, porque o maior expoente que aparece aqui é o 2, em cima da variável. E qual seria um exemplo dela? Bom, poderia colocar um exemplo aqui, ó. 5x² menos 20 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Está faltando o B aqui. Tá bom? Então esse aqui é um caso de equação de segundo grau incompleta. A gente fala que esse aqui é o caso B igual a zero. Tá? Nesse caso é o caso B igual a zero. Pode acontecer também da equação ter o C igual a zero. Esse aqui é o C. Né? Nesse caso aqui o meu C é zero. Aí eu reescrevendo ela menorzinho, vai ser ax² mais bx. Isso aqui cancela, né? Igual a zero. Tá? Bom, um exemplo que eu tenho dessa equação seria esse aqui, olha só. Essa aqui é a equação incompleta, né? Incompleta. Então eu poderia fazer assim, 5x² menos 2x igual a zero. Tá aqui. Certo? É uma equação incompleta do caso C igual a zero. Tá? É um caso. Caso de equação incompleta, a gente fala que é um C igual a zero. Tá? Qual a gente vai estudar na primeira semana? Na primeira semana, a gente vai ver esse caso aqui, ó. Tá? Todos os problemas que envolvem, que estão ali para a gente resolver, estão nesse caso aqui. Beleza? Então agora a gente vai aprender a resolver essa equação. Tá bom? Bom, resolver uma equação de segundo grau incompleta é fácil. Não é demagogia, é fácil mesmo, tá? Então aqui, equação do segundo grau incompleta do caso B igual a zero. Então aqui a gente tem a cara dela, é ax² mais c igual a zero. O B não tem, o B é o que acompanha o x. Né? Eu tenho o x² e o termo sozinho. E aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Ela pode estar assim, 3x² menos 4 igual a zero, x² mais 5 igual a zero, menos 9x² mais 81 igual a zero. Enfim, pode ser qualquer coisa, tá bom? Desse tipo, o A aqui, ó. Aqui o meu A, só pra gente poder ver. Aqui o meu A é 3 e o meu C é menos 4, certo? Aqui não tem nada, é 1, então aqui meu A é 1, meu C é 5. E aqui o meu A é menos 9, o meu C é 81. Só pra gente saber quem são os termos, tá? No todas elas o B é 0, tá bom? Beleza, então agora vamos resolver, tá? Vamos resolver. Agora o bicho pega. É brincadeira, não pega não, isso é fácil, tá? O que eu vou fazer aqui? Então olha só, 2x² menos 50 igual a 0. Então tá, eu vou pegar e vou resolver igual uma equação do primeiro grau. O que tem x vai ficar de um lado, o que não tem x vai pro outro. Então vai ficar 2x² igual, o 50 é negativo, passa para cá positivo, 50. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x² igual a 50 dividido por 2. E x² igual a 25. Agora, o que eu vou fazer com esse quadrado? Eu quero x². Qual número que elevado ao quadrado dá 25? Bom, é o 5, né? 5 elevado ao quadrado é 25. Então eu posso dizer assim, x igual a raiz quadrada de 25, certo? Então eu posso falar que a solução aqui, x é igual a 5, certo? E tem uma outra resposta, a gente já discutiu antes, essa aqui é a primeira resposta, eu vou chamar de x', tá? A primeira resposta minha é 5. E a segunda resposta? Bom, qual número que elevado ao quadrado dá 25? O menos 5, porque olha só, vamos só lembrar, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Certo? Mas o menos 5 elevado ao quadrado, ó, o menos 5 todo elevado ao quadrado também dá 25, porque menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, né? Dá mais, 5 vezes 5 vai dar 25. Então, nesse caso, quando eu vou tirar uma raiz quadrada, uma raiz par, né? Raiz quadrada, raiz quarta, o resultado ele tem duas soluções, que é o positivo e o negativo.
Então pode ser tanto 5 quanto menos 5. Então aqui a segunda solução, x duas linhas, é menos 5. Tá aqui, ó. Então são as duas soluções da minha equação. Tá? Bom, o que acontece? Uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas respostas, pode ter até duas soluções. Ela pode ter duas soluções, pode ter uma solução ou pode não ter solução nenhuma. A gente vai ver um caso ali que não tem solução, tá bom? Mas no caso aqui, olha só, aqui deu duas soluções, que é o que normalmente acontece, tá bom? Beleza, vamos seguir aqui então, olha só. Menos 4x² mais 144 igual a zero. Mesma coisa, aqui tem x para um lado, vai ficar menos 4x², e o 144 não tem x, vai para lá, então vai ficar menos 144. O menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x² igual a menos 144 dividido por menos 4. X² igual a menos com menos dá mais. 144 por 4 vai dar 36. Certo? Agora o que eu faço? A potência, o expoente 2 passa em forma de raiz. Então x igual a raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 também pode ser o 6. Então x' é 6, primeira resposta. E o x duas linhas é o menos 6. Então já tem duas respostas aqui. Ok? Beleza. Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, gente, assista um vídeo mais devagar, assistam de novo a resolução, tá bom? Bom, o que acontece aqui? Aqui o x já está sozinho. Já vai facilitar para mim. Então aqui é x ao quadrado. O 64 que está negativo passa para positivo. Então vai ficar 64 positivo. Bom, o quadrado passa a forma de raiz, vai ficar x igual a raiz quadrada de 64. Então aqui vai ficar x, x', né? Primeira resposta já. Raiz quadrada de 64 é 8. Positivo, né? E também pode ser, a raiz quadrada de 64 também pode ser menos 8. Tá bom? Beleza. Bom, e agora vamos para um caso aqui que a raiz não vai ser exata, tá? Que é esse aqui, ó. x² menos 50 igual a zero. Então aqui vai ficar mesma coisa, o x, né, eu simplifiquei para ficar mais fácil, tá? Então a gente vai ficar x², o 50 vai passar para lá positivo, e aí eu passo o quadrado em forma de raiz, então a gente vai ficar x igual a raiz quadrada de 50. Bom, a gente aprendeu que a raiz quadrada de 50 é um número que não é, como a gente pode dizer, não é exato, tá? A gente vai ter um valor aproximado aí, certo? Ou então eu posso fatorar. Se eu fatorar isso aqui para tirar da raiz, a gente já aprendeu como a gente faz para tirar raízes não exatas, a gente vai ter o seguinte, vai ser x', vai ser, o 50 vai ser 2, vai ser 50, é isso. Vai ficar 5 raiz de 2, positivo, certo? E x duas linhas vai ser menos 5 raiz de 2 também, tá bom? Bom, isso aqui eles vão ter que fazer uma revisãozinha depois, se for o caso, vocês comentem aí que eu explico como é que faz para tirar essa raiz não exata, tá bom? E quando que não tem solução? Vamos ver. Quando que tem uma solução e quando que não tem solução? Bom, vai ter uma solução se eu tivesse aqui, ó, x² igual a zero. Bom, x² igual a zero, o que acontece? X igual a raiz quadrada de zero, x igual a zero, porque o zero não tem sinal. Então o zero é só zero mesmo. Aqui a gente tem uma solução, tá? E quando que vai ter quando que não vai ter solução? Não vai ter solução aqui, ó. x². Tô colocando mais simples para não precisar passar dividindo depois, tá? Mas depois é só trabalhar igual. Mais 4 igual a zero. Repare o seguinte. Eu vou ter que passar esse 4 para lá. Então aqui vai ficar x² igual 4 passa para lá vai ficar menos 4. E x é igual a raiz quadrada de menos 4. E aqui que está o problema. A gente já discutiu isso antes, porque é o seguinte, não dá para tirar uma raiz par, raiz quadrada, que é uma raiz quadrada, né? Não dá para tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Porque sempre que eu multiplico o número por ele mesmo, pelo jogo de sinal, se ele for positivo, vai ficar positivo. Se ele for negativo, vai ficar positivo também, porque menos com menos dá mais com mais dá mais. Então, no caso, a solução de um número, eu vou supor, um número elevado ao quadrado, ele é sempre positivo. Então, aqui no caso, eu não tenho um número que elevado ao quadrado é negativo, tá? Não dentro dos números reais. A gente tem isso aqui dentro dos números complexos. Vamos estudar isso mais pra frente. Mas nesse caso, a gente não tem solução. Então, se eu for colocar uma solução, eu vou colocar isso aqui é um conjunto vazio, tá? Não tem nada dentro. Pode colocar a resposta assim ou pode colocar a resposta assim.
tá? É um zerinho cortado, tá bom? Bom, enfim, é isso, tá? A resolução é essa. Aí, no começo da matéria, lá no PET, ele tem um exemplo. Eu coloquei com outro valor aqui, mas é porque eu não lembrei de cabeça para colocar. Mas enfim, olha só. Ele quer que eu ache o valor do x, sabendo que a área total aqui é 87 metros quadrados. A área total contando esse pedaço menor que vale 15. O que acontece? Primeiro eu vou ter que calcular esse pedaço aqui. Ó. Esse pedaço é um retângulo, a área dele é base vezes altura. Então é x vezes 2x. Como é que eu multiplico isso aqui? X vezes 2x, eu conservo a base, aqui ó, que é 1, então multiplico os números, 1 vezes 2 dá 2, e x vezes x vai dar x ao quadrado, porque eu somo os expoentes, lembra? X vezes x vai dar 1 mais 1 vai dar 2, então vai ficar x quadrado. Então, esse pedaço aqui, ele vale 2x elevado ao quadrado. Beleza. A área total vale isso. Então eu posso falar que 2x quadrado mais 15 é igual a 87. Ok? Bom, agora a gente vai achar o valor do x. Mas a equação, não sei o que. Não, tá certo sim. Porque na hora que eu passar tudo pra lá, olha o que vai acontecer. O que tem x vai ficar pra cá, o que não tem vai pra lá. Então vai ficar 2x quadrado igual a 87. O 15 está positivo, volta para negativo. Menos 15. Certo? Então vai ficar 2x quadrado. 87 menos 15 vai dar 72. Certinho? E aqui já está igual às outras, ó. Se eu virar aqui para vocês verem, ó, já está ficando igual, tá vendo? Aqui o que tem x do lado, o que não tem do outro aqui, tá vendo? Então tá, aí continuando aqui então, ó, o 2 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar x quadrado igual a 72 dividido por 2. X quadrado é igual a 72 por 2 era 36. Beleza, agora eu vou tirar a raiz quadrada de 36. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 36. E o que acontece? X' pode ser 6, que é uma solução. E x duas linhas pode ser menos 6, também é uma solução. Só que tem um detalhe, gente. A gente está trabalhando com geometria. Geometria não tem medida negativa, tá? Porque é uma medida de comprimento, você não tem medida negativa de comprimento. Então o que acontece? Para esse caso, eu vou considerar apenas a sua solução positiva. Então aqui, para esse problema, para o problema, tá? Quando é problema. Para o problema, o meu x ele é igual a 6. Tudo bem? O x tem que ser igual a 6. Tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Nossa matéria é bem simples. Na próxima semana, se a gente for ver os outros casos de equação incompleta, aí eu gravo vídeo e entro em contato com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.